Salve, salve, universo narrado! Meu nome é Sabrina, tô passando aqui para responder mais uma dúvida lá da nossa plataforma e a dúvida de hoje é a do João Pedro Miranda de Moura Gonçalves da Silva. Que nome! E a dúvida do João é o seguinte, ó, vou resumir ela aqui em uma frase. Se eu te dou uma função e o gráfico dela, você consegue me devolver o gráfico da função inversa? É isso. Simplesmente é isso que ele quer saber. Olha que legal, cara. Essa dúvida ele fez lá no Lições de Matemática, e aí ele tá perguntando, ó, então é possível descobrir gráficos de funções malucas, como raízes quadradas e outras, por meio da função inversa, como uma engenharia reversa? Me desculpe se ficou difícil de compreender, ou ficou não, João? Ficou bala, viu? Vamos lá. É possível sim, e aí, antes de eu te mostrar, eu vou fazer os gráficos para você poder ver o que é a função inversa, né? Ó, se eu tenho uma função f de x, essa é a minha função, a função inversa dela, eu escrevo f elevado a menos 1 de x. Isso aqui é simplesmente uma notação, tá? Eu não estou elevando a função a menos 1, é simplesmente uma notação. E a gente diz que essa função f inversa de x, ela é a função tal que, quando eu fizer f de x composta f inversa de x, o meu resultado vai dar a identidade, ou seja, vai dar o próprio x, beleza? Então, basicamente, o que é a minha função inversa? Para saber a inversa, a gente já precisa saber função composta, né? Eu já preciso saber fazer composição. Então, a partir do momento que eu tenho a composição da minha f com alguma outra e essa outra resulta em x, quer dizer que essa outra ela recebe o nome de inversa dela, beleza? Cara, no gráfico isso acontece de um jeito muito legal, que é o quê? É o seguinte, se eu tenho um gráfico, o gráfico da função inversa sempre vai ser simétrico à minha reta x. Essa daqui é a reta x, né? Y é igual a x. Tudo bem? Essa é a identidade. Ela passa ali no meio do caminho, ela é a bissetriz do nosso plano cartesiano ali, no caso, no primeiro e terceiro quadrante, né? Então, ela vai passando ali no meio do caminho, né? Y é igual a x, é a função afim. Toda função que assume uma inversa, a inversa ela é simétrica com relação a essa aqui. Então, para começar, qual que é a inversa da x? É a própria x, né? Repara, x composta x vai dar x. Tem gente que pensa, deixa eu voltar lá, tem gente que pensa que x composta x tem que dar x quadrado. Cara, não tem nada a ver. Composição não é multiplicação, tá? O que é isso aqui? X composta x. Isso aqui é o seguinte, ó. Que número que eu tenho que colocar aqui no lugar do x para poder, ó, eu quero fazer o quê? A inversa. Na verdade, deixa eu voltar com aquilo ali, porque eu quero dizer que isso aqui é diferente, beleza? Ó, se f de x é igual a x, qual é f inversa de x? É isso daqui que eu quero responder. Pô, se eu tenho essa pergunta, o que eu quero dizer então? X composta f inversa de x tem que dar x, né? Por quê? Porque eu quero achar a inversa. Ah, beleza. Significa o quê? Qual que é a pergunta? A inversa é essa daqui. Qual é a função que eu tenho que colocar no lugar do x para o resultado da x? Quem que eu preciso pôr aqui para o resultado da x? Ué, próprio x. Ele já está lá. F de x é igual a x. Se eu troco o x por x, continua x. Não muda nada. Ah, beleza. Por isso então que a inversa de f de x é x. Beleza? Outra que ela é a própria inversa é essa aqui, ó. Sabe que função é essa aqui? Essa aqui é 1 sobre x. Olha isso lá, vamos lá. Vamos fazer aqui, ó. Agora eu tenho g de x é igual a 1 sobre x.
quem é g a menos 1 de x? Essa é a pergunta. Ó como é que a gente faz. Pô, qual que é a pergunta que eu tenho que fazer? 1 sobre x composta g a menos 1 de x? Quem é que eu tenho que colocar no lugar do x para que o meu resultado dê x, a identidade? Uai, você tem que colocar a própria 1 sobre x. Faz sentido? Por quê? Porque eu tenho 1 sobre x. Aí eu vou vir aqui no lugar do x e vou substituir por 1 sobre x. Como que vai ficar minha conta? Minha conta vai ficar assim, ó. 1 sobre 1 sobre x, porque eu troquei 1 sobre x no lugar do x. Aí isso daqui eu faço a primeira vezes a inversa da segunda, a inversa de 1 sobre x é x sobre 1, e deu x. Ó que doideira! Aí, ó, x aqui, x aqui. Ah, então é isso mesmo. Então a inversa de 1 sobre x é a própria 1 sobre x. É isso mesmo. Daí, olha lá, essa daqui é 1 sobre x. Vou voltar a x para você ver. Repara que essa minha reta aqui, y igual a x, ela é tipo um espelho para essa minha y igual a x. Se eu ativo a inversa dela ali, ó azulzinho, ó. Vou desativar, é a vermelha lá, ó. Eu ativo a azul, fica ali em cima. Beleza? Então elas são a própria inversa. Agora eu vou te dar 2 exemplos de funções que não são a própria inversa. Pega essa daqui, ó. Essa daqui, a nossa parábola ali de costume, né? Y igual a x ao quadrado, tá? Essa função aqui, a inversa dela tem uma característica bem específica, que é o seguinte: para x positivo, ou eu defino ela de um jeito, ou eu defino ela de outro, tá? Por quê? Olha o que vai acontecer. Vai acontecer que eu pego só a partezinha de cima, né? Para eu fazer, ó, essa minha reta aqui funcionar como um espelho da parábola, o que eu ia precisar fazer com a parábola? A parábola tá em pé aqui assim, ó. Deixa eu botar eu aqui no meio. A parábola tá em pé aqui assim, ó. A reta horizontal tá horizontal não, diagonal tá passando aqui, ó. Eu teria que fazer isso aqui, ó. Eu tô aqui, eu teria que fazer assim. Para funcionar como um espelho aqui, ó, eu teria que espelhar ela desse jeito aqui. Eu teria que meio que rotacionar ela ali 90 graus, né? Fazer tipo assim, ó. Só que no meu caso aqui eu tô invertido, né? Tá assim, fazer assim. Isso. Agora sim. Qual que é o problema disso? O problema disso é que, deixa eu voltar aqui no desenho, deixa eu adicionar uma página aqui pra gente. O problema disso é que se eu faço a parábola desse jeito aqui, simplesmente assim, ela deixa de ser função. Porque olha aqui, cada x que eu coloco aqui, ó, ele tem 2 correspondentes na imagem, né? Isso aqui não é função, cara. Isso não é uma função. Então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que definir, ou a inversa é só raiz quadrada de x, né? Se eu quiser a outra parte, eu tenho que falar, é menos a raiz quadrada de x, tudo bem? Mas a gente não costuma mexer com isso não, a gente só pega a raiz quadrada de x mesmo, beleza? E aí, repara como que essa partezinha roxa e a partezinha que começa ali no zero da parábola, elas são simétricas com relação a esse eixo diagonal nosso aí, ó. Se eu até limito a função ali, ó, quer ver? Deixa eu mexer nela aqui. Ó, vou falar que ela é x ao quadrado com x, deixa eu ver se isso vai funcionar, maior ou igual a 0. O que eu preciso fazer? Dar um espaço aqui e escrever se x maior ou igual a 0. Não foi. Então deixa eu apagar ela e refazer ela aqui, ó. Eu vou adicionar o se. Então, se condição, se x for maior ou igual a 0, eu quero que a minha função seja x ao quadrado. Pronto, só isso. E agora o que eu quero? Eu quero a função inversa. Eu quero a função inversa de, acho que Q, né? A letra que foi dada ali. Isso. Então, olha lá no meu gráfico agora o que aconteceu, ó. Eu peguei simplesmente a parte positiva ali, né? Ui, eu tô na frente aqui tampando tudo. Agora eu mostrei ali. Peço desculpas. Mas tá aí, ó.
Eu peguei simplesmente a parte positiva ali, né, da minha parábola, e aí a minha inversa ficou sendo a partezinha roxa ali. Tudo bem? Daí, ó, as outras duas são quais? São essa daqui, que é quem? Essa é uma exponencial e essa daqui é uma logarítmica. Olha que doido, cara. Você vai estudando funções, você aprende que a inversa da exponencial é a logarítmica e às vezes você até aprende a ir lá e fazer as contas e provar que uma é a inversa da outra. Mas olha no gráfico, uma funcionando como o espelho da outra, que coisa mais linda. Isso é legal pra caramba, né? Bom, é isso que acontece na prática, João. E sim, é possível você descobrir o gráfico apenas espelhando ali, sabe por quê? Se você tem um gráfico da sua função f, ele é o quê? Ele é de coordenadas x e y. A partir do momento que você espelha, o que você está fazendo? Você está trocando as coordenadas, né? Então, você está pegando onde era x vira y, onde era y vira x. Né? Então, você está fazendo o quê? Você está fazendo que f inversa vai ter o quê? Vai ter yx. Beleza? Basicamente é isso aí. Bom, espero ter ajudado. Um abraço para você e bons estudos.